E aí, pessoal, tudo bom? Então vamos hoje à nossa aula final sobre conhecimentos gerais de Rio das Ostras, com foco no documento do IBAMA, para que você possa fazer a prova do concurso de Rio das Ostras de 2019. Eu quero deixar claro que essa aula é oferecida pelo curso Somatório e nós disponibilizamos todas as aulas sobre conhecimentos gerais de Rio das Ostras e também um simulado, tá? Se você está gostando das nossas aulas, está achando legal o nosso trabalho, não deixa de curtir e compartilhar não, que isso ajuda muito o nosso trabalho. Lembrando que nós somos também pré-vestibular e pré-militar. Estamos localizados no centro de Rio das Ostras, no Alternativa Colégio. Vamos então à aula, que eu sei que você está cansado aí, que você deve ter estudado bastante e está a fim de aprender essa parte final, porque nós estamos praticamente na reta final para fazer o concurso. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre agenda, sobre serviços e indicadores e também alguns dados do município. Vamos começar então pela agenda. O primeiro dado da nossa agenda, sem dúvida nenhuma, o principal evento da cidade é o Rio das Ostras Jazz e Blues Festival. Esse evento sempre ocorre no mês de junho. E é o quê? É uma seleção de intérpretes e instrumentistas que se apresentam nos palcos montados. Olha o detalhe, hein? Costa Azul, Praia da Tartaruga, na Lagoa do Iriri e também na Praça São Pedro. Então são 4 locais de apresentação nesse festival, tá? Os shows são gratuitos e sempre ao ar livre, né? Eu mesmo assisti na Lagoa do Iriri, eu gosto de assistir naquela parte daquele palco na Lagoa do Iriri, que é muito legal, né? Tem músicos internacionais, é um show realmente de qualidade surpreendente. Se você nunca teve a oportunidade de participar de um Rio das Ostras Jazz e Blues Festival, quando tiver o evento, vem à cidade que você vai gostar muito, tá? E o legal é que esse show deu tão certo e atrai tantas pessoas que fez surgir uma entidade própria, que é a Abrafest. O que é a Abrafest? É a Associação Brasileira dos Produtores de Festivais de Música Instrumental, Jazz e Blues. E essa entidade ela é responsável por fazer circular pelo país diversos músicos consagrados, tá? Então, isso é muito interessante. Nasceu por conta de um evento da cidade de Rio das Ostras, uma entidade própria, né, que acaba levando o jazz e o blues a outras regiões do Brasil. Outro dado interessante é que, por conta do sucesso do Rio das Ostras Jazz e Blues Festival, tem também o evento, então, Rio das Ostras Jazz e Blues o ano todo. Esse evento é realizado pela prefeitura e promove shows mensais e gratuitos, tá? Só que os cantores e bandas de jazz e blues, na maioria, são locais, né? Nesse jazz e blues do ano todo. Eles acontecem sempre na Concha Acústica e geralmente no primeiro sábado de cada mês, né? Fica na Praça São Pedro. Vamos lá? Outro evento interessante da cidade é o Clube do Vinil. Ele reúne mensalmente no Café Paradiso as pessoas que são interessadas em comprar, vender, trocar e avaliar LPs. Para aqueles saudosistas, né, dos LPs, é um evento muito legal o Clube do Vinil, tá? Ele se reúne mensalmente no Café Paradiso. Outro evento interessante é o Festival da Onda, né? O que acontece? Reúne audições e encenações dos alunos do Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro, a famosa Onda, né? As apresentações têm entrada franca e acontecem entre outubro e novembro. Ocorre sempre no Teatro Popular da Avenida Amazonas. Tudo bem? A Música da Cidade, outro evento de Rio das Ostras. Deu para observar que Rio das Ostras é uma cidade que valoriza muito a música, tá? E os eventos gratuitos para a população e também, claro, óbvio, para o turista. Eu coloquei uma foto aí da concha acústica que fica à beira-mar, que sem dúvida nenhuma, ao entardecer, é um dos locais mais belos para se fotografar, para se observar e para curtir o pôr do sol. Sem dúvida nenhuma, se você tiver chance, vá na concha acústica, sente-se no horário do crepúsculo e observe então o pôr do sol, que você vai ficar muito feliz naquele dia. E a Música na Cidade, né? Show mensal que acontece desde 2012 com DJs e bandas musicais. Ocorre de março a novembro, sempre no último sábado de cada mês. Além dessas atividades, existe também uma programação de eventos diversos por todo o ano com outras atrações. O documento do IBAMA não cita, mas eu sei que no site da prefeitura tem todo um calendário de eventos anuais com diversas possibilidades de eventos culturais, de passeios ciclísticos, de caminhadas. Então, assim, é bem variado
né? Se você tiver desejo de ver, não perca essa oportunidade, vá no site da Prefeitura e confira todos os eventos da cidade. Continuando, agora vamos para os serviços e indicadores do município. Bom, o município de Rio das Ostras ele dispõe de um plano de mobilidade urbana. Esse plano de mobilidade urbana não é só uma palavra, senhores, é um documento. E o que diz esse documento? Que existem serviços regulares de transporte de passageiros, e aí ele cita 3, né, que isso é interessante. Ônibus intermunicipais, que segundo o documento atende também ao deslocamento entre os bairros, além de ciclovia, é verdade, Rio das Ostras possui uma extensão de ciclovia, algumas delas não estão devidamente sinalizadas, né? Outras estão devidamente sinalizadas, não atende a todos os bairros, mas corta a cidade basicamente de sul a norte, né? De leste a oeste para os bairros mais afastados você não tem ciclovias, mas de sul a norte você tem uma ciclovia que corta praticamente toda a área urbana da cidade, passando pelo centro da cidade, né? E também o serviço de táxi. O interessante é que nesse plano de mobilidade urbana não cita as vans, tá? Que na verdade nós que moramos no município sabemos que as vans são o principal serviço de transporte da população que mora nos bairros um pouco mais distantes do centro. Vamos lá, continuando. Esse é um dado que eu já apresentei para vocês em outra aula, que fala sobre o saneamento básico, né? Já fiz minhas críticas em relação a isso, mas vamos se prender hoje apenas ao que diz o documento do IBAN, que foi retirado lá do IBGE, que eu mostrei para vocês a página do IBGE com esses dados. Dizendo que o saneamento básico apresenta 85,4% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 62,9% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 60,7% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada. E o que é uma urbanização adequada segundo o IBGE? Presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio. Esses são os dados oficiais. Vamos ficar com esses dados porque se isso cair na prova, a gente vai colocar os dados certinho, tá? Eu deixei aí em negrito para vocês destacarem bem aí a parte das porcentagens, porque pode ser que se cobre exatamente isso. Outro dado que eu já tinha falado com vocês é sobre o IDHM, né? O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Rio das Ostras tem uma faixa de desenvolvimento humano alto, como eu já havia dito para vocês. Ele salta de 0,445 de desenvolvimento humano em 91 para 0,773. Grave esse número, hein? 0,773 em 2010. Né? E esse crescimento foi na casa de 73,71%. Sem dúvida nenhuma, o que mais contribuiu para esse crescimento foi a educação. Né? A educação de se investiu bem em educação em Rio das Ostras e realmente a educação tem uma qualidade que na nossa região se destaca. E que isso fique claro para todos que o destaque principal do Índice de Desenvolvimento Humano é o da educação, seguido pela renda e longevidade, que são os outros critérios que compõem o IDHM. Tá? Eu coloquei um gráfico para mostrar a evolução entre 91, 2000 e 2010, né? E Rio das Ostras ocupa então a posição 197 dos 5.505 municípios. Como eu sempre digo, nós estamos numa cidade de desenvolvimento humano alto, né? E no município, entre os municípios do Rio de Janeiro, que são 92, nós estamos na 3ª posição. Isso muito nos agrada, é óbvio. Vamos então agora a outros dados do município. O município de Rio das Ostras dispõe de um mapeamento de ameaças potenciais para inundações. Então, segundo o documento do IBAN, existem documentos na prefeitura que mapeiam as áreas que existe a possibilidade de inundações. Tá? Também, segundo esse documento, existe um mapeamento sobre as áreas de ocupação clandestina e loteamentos em situação de risco, mas não tem um plano de contingenciamento para período de estiagem. Caso aconteça algum problema com estradas, ou que não tenha um abastecimento, ou que venha algum outro problema de catástrofes, Rio das Ostras não possui um plano de contingenciamento. O que fazer com a população caso você passe por um período de estiagem, né? Então esse é um dado interessante que alguns municípios possuem esse plano de contingenciamento.
Lembrando, gente, que isso aqui, que está citado no documento do IBAN, são referentes aos documentos que a prefeitura deve possuir. Deve haver documentos norteadores para que as autoridades saibam exatamente o que fazer em caso ocorra essas catástrofes. Como eu estou falando para você, não dá para um novo governante chegar na prefeitura ou em algum órgão de destaque, uma secretaria, e dizer assim, ah, mas eu não sabia que naquela região ocorria isso. Cara, existe um documento que é o mapeamento de ameaças potenciais de inundação. Então, qualquer governante precisa saber, né, onde são as áreas piores, mais perigosas, as áreas que têm ameaças potenciais. Então, ele dispõe desse documento. Não é alguma coisa que tem que ser criada a cada mandato de líderes, né? Não é isso. Existe esse documento e deve ser usado pelas autoridades. Continuando. Rio das Ostras não ingressou em consórcio ou arranjo devido à sua independência na operação do Sistema de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos, né? Então, o que Rio das Ostras faz com o lixo, com o resíduo sólido? Leva para um aterro sanitário, né? Que fica próximo à rodovia Serra Mar. E esse aterro sanitário dá para quando você passa na pista da rodovia Serra Mar, a rodovia que liga Rio das Ostras à BR-101, e você consegue avistar, então, esse aterro sanitário. Tudo bem? Outro dado interessante é que a Mata Atlântica abrange 15,54% do território municipal. Lembrando que a Rebio, né, a Reserva Biológica da União, a antiga Fazenda União que pertencia ao pai do presidente Washington Luiz, né, a Rebio, 40% do seu território está dentro do município de Rio das Ostras. E certamente, por ser uma reserva ecológica, compõe a maior parte desses 15,54% do território municipal que abrange a Mata Atlântica. Continuando. Destaque para o ensino, né, infantil, fundamental e médio de Rio das Ostras. Quero deixar claro para vocês que em Rio das Ostras foram matriculados em 2007 31.389 alunos, englobando o infantil, o fundamental e o médio, tanto das escolas públicas quanto das escolas particulares. E foi a primeira vez desde a criação do município, né, em 1992, que teve uma redução do número de alunos matriculados. Muita gente atribui isso à crise econômica, à crise do petróleo, que fez com que muitas pessoas deixassem a cidade. E em toda a trajetória de novas matrículas, é a primeira vez que não cresce, que diminui, né? Diminuiu 0,9%, quase 1%, em relação ao ano de 2016. Isso é um dado interessante. Continuando, destaque para o IDEB, né, da rede municipal, principalmente para os anos iniciais, que vem atingindo a meta, né, praticamente desde 2007. Eu deixei os dois gráficos aí, o documento do IBAN não apresenta esses gráficos, então eu deixei os gráficos evolutivos desde 2005, né, quando foi feita a primeira prova do IDEB. A prova do IDEB acontece a cada 2 anos, né? 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 e vai ocorrer esse ano em 2019. O IDEB ele tem um planejamento de crescimento do índice proposto para cada modalidade. No caso, para o ensino fundamental, anos iniciais, e para o ensino fundamental, anos finais. Nos anos iniciais, você pode ver pela curva verde que estamos sempre acima da meta proposta pela Secretaria, pelo Ministério da Educação, né? No ano de 2017, quando foi feita a última prova, ficou em 6,2, né? E a meta era 5,7 ou 5,8, né? Aproximadamente isso. Já os anos finais, houve uma queda brusca entre 2009 e 2013, e 2013 retomou novamente o crescimento, né? Eu gosto sempre de deixar claro que eu estava na Casa da Educação entre o período de 2013 e 2017 e fico muito feliz por fazer parte da equipe que brigou muito pelo crescimento dos anos finais. Lembrando que a turma que é avaliada de todas as escolas é o 9º ano, né? E nos anos iniciais é o 5º ano. Então precisa-se fazer projetos que consigam melhorar a qualidade do ensino, o resgate, a distorção, seriedade e o índice de reprovação, que são os dados que compõem o IDEB. Tá? É legal a gente participar de um município que se preocupa com a educação, e eu posso dizer para vocês que os profissionais de educação
da Prefeitura de Rio das Ostras são muito competentes e tem muita gente interessada em fazer educação de qualidade no município. Se você está fazendo concurso para educação, então pode vir com todo o gás, que as pessoas aqui têm desejo de que a educação ocorra e de que realmente transforme a nossa sociedade, pelo menos assim no nosso microcosmos aqui, tá? Vamos continuar? Hoje eu estou fazendo crítica pra caramba, né? Estou aqui emitindo minhas opiniões, mas é dessa maneira, pessoal, que a gente tem uma aprendizagem significativa. Se a gente simplesmente lê o documento de maneira fria e não debater, não discutir, não conversar, não dialogar, não fazer ressalvas, colocar opinião. Se você tem uma opinião, se você concorda, discorda, coloca aí nos comentários, comente, vamos levantar um debate. É a partir do debate, do diálogo, que a gente tem contato com novas ideias, com novas visões, e aí a aprendizagem ela acontece de uma maneira muito mais significativa. Ler esses dados de maneira fria é muito difícil de se memorizar. A memorização ela é alguma coisa que rapidamente se dilui. Eu perco a noção desses dados. Então fica humanamente impossível você decorar todos esses dados. Como é que então você garante que você aprende sobre isso? Debatendo, discutindo, colocando sua opinião. Escreve aí embaixo, não perde tempo não. Coloca o que você acha sobre os dados que foram citados, que eu vou responder todo mundo e vou também motivar para que você debata com os outros. Tudo bem? Vamos fazer desses comentários aqui do vídeo do YouTube um grande fórum, como a gente faz lá na plataforma, para que a gente possa debater, discutir e crescer mutuamente. Há em Rio das Ostras, então, 11 equipes de saúde da família e 2 equipes de saúde bucal atendendo a população. Essas equipes de saúde bucal frequentam as escolas, tá? Periodicamente. E essas equipes de saúde da família visitam as casas. Os leitos destinados à internação hospitalar em Rio das Ostras somam 94. Poxa, gente, isso é muito pouco para uma cidade com 150 mil habitantes. A saúde em Rio das Ostras, diferentemente da educação, não tem o mesmo desempenho. Quando eu fiquei sabendo desse dado de que só eram 94 leitos da internação hospitalar para 150 mil habitantes, isso é um pouco aquém do que poderia ser, tá? Então fica aí a minha crítica. E diante dessa crítica, eu tenho certeza que você não vai esquecer que são 94 leitos oferecidos à população. Outro dado interessante, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né, o CAGED, do Ministério do Trabalho, o município participa com 20.061 empregos formais, tá? A receita total do município de Rio das Ostras foi de aproximadamente 554 milhões no ano de 2017, a 13ª do estado. De 92 estados, no caso, tirando a capital, de 91 municípios, nós ficamos em 13º na receita total, né? Suas receitas correntes são comprometidas 75% com o custeio da máquina administrativa. É um número alto, tá, para o custeio da máquina. E nós, como você está vendo, recebemos um valor relativamente alto dentro do estado do Rio de Janeiro. E aí vem alguns dados que me deixaram assim alerta. Em relação às receitas vinculadas ao petróleo, o município teve nelas 22% de sua receita corrente total. Significa que quase um quarto das receitas do município de Rio das Ostras são vinculadas ao petróleo. Esse montante dá um valor de R$ 832 aproximadamente por habitante. Isso ocorreu no ano de 2017. Estamos ali também digamos assim, o grupo que recebe o maior valor por habitante, a 15ª colocação do estado. Como vocês podem ver, a receita de Rio das Ostras no município é alta, as receitas com petróleo também é alta, e vamos então à carga tributária agora. A carga tributária per capita de Rio das Ostras é de 818,75, é a 13ª do estado. Rio das Ostras cobra um tributo alto dos seus munícipes, né? Estamos numa posição de destaque. Tudo bem que a renda de Rio das Ostras é mais alta do que a média da região, mas os tributos também são, né? Como você pode ver aí, nós somos o 13º do estado da carga tributária per capita. É como se cada cidadão pagasse, em média, R$ 818, entendeu? Isso é ano, beleza? De impostos. Aí está aí uma divisão que 120,95 vai direto para o IPTU. Então, IPTU nós estamos na 23ª posição. E 414 para o ISSQN, né? O Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza.
E aí nós estamos em 10º lugar. Bom, Rio das Ostras recebe uma receita alta, tanto de imposto como também do petróleo, e vamos ver como que ele devolve isso para a população, como que são feitos os gastos desses recursos que são adquiridos. Aí é que eu me surpreendi. A despesa per capita é de 3.071, e aí a gente fica na posição 55 do Estado. Somos bons em arrecadação, somos bons em cobrar tributo, no entanto, ficamos numa despesa per capita por habitantes numa posição que não é das melhores. Era para a gente estar ali também no mesmo nível e índice da nossa arrecadação, né? Contra um investimento per capita de 124 por munícipe, né? Posição de número 17º dentre os 91 demais. Aí tudo bem, aí nós estamos ali próximo à nossa colocação de arrecadação. Espero que você tenha gostado da aula. A aula termina aqui, é uma aula bem curtinha, né, que você tenha entendido os dados do município e não esqueça, estude bastante, elabore suas próprias questões, faça seu fichamento, escreva seus resumos e dessa forma você vai fazer o concurso profissionalmente. Uma coisa que eu sempre peço para os alunos no presencial e quero pedir a todos aqui no YouTube. Não seja mais um aventureiro. Estude para fazer profissionalmente o seu concurso. Seja um concurseiro. Vá lá e faça o seu melhor depois de estudar tudo que está no edital. Esse é o nosso planejamento. Estamos sempre empenhados em desenvolver as melhores ferramentas possíveis para que você possa ter um aprimoramento pessoal. Lembre-se, não fique nesse concurso. Nós aqui no Brasil não temos uma cultura de procurar emprego quando estamos empregados. Isso não está certo. Sempre existem oportunidades. Então, os concursos públicos, as oportunidades de emprego devem ser buscadas a qualquer momento. E você não precisa parar de se aprimorar. Se aprimore sempre. Esteja sempre estudando. Que aí sim, quando a oportunidade chegar, você vai estar preparado para ela. Obrigado pela sua atenção. Curte aí, clica no sininho. Vamos continuar publicando outros vídeos, principalmente para o Enem e para o pré-militar. E eu agradeço muito aí a audiência de vocês. Até a próxima!